Tente imaginar uma temperatura que o cérebro humano simplesmente se recusa a processar como real. 1 milhão de graus. Isso não é apenas quente, é um estado da matéria onde os átomos enlouquecem, onde os elétrons são arrancados de suas órbitas, transformando tudo o que existe em uma sopa de plasma fervente e agitada. Esta é a coroa solar, o lugar mais hostil do nosso sistema estelar. E agora mesmo, neste exato segundo, uma montanha de gelo está atravessando esse inferno. Ela se move a uma velocidade que faria qualquer piloto terrestre desmaiar instantaneamente, centenas de quilômetros por segundo. Isso já não é um voo, é uma queda infinita e fatal para o abismo da gravidade. Nós chamamos esse objeto de cometa C 2024-S1 Atlas, mas os jornalistas já o batizaram de cabeça de Halloween. Um nome atraente para uma manchete, não é? Vende o medo com perfeição, promete mistério. Insinua que no dia 31 de outubro, o dia em que brincamos de nos assustar com monstros imaginários, o céu nos mostrará um monstro real. Mas a verdade escondida nos relatórios secos dos astrofísicos é muito mais aterrorizante do que qualquer história de fantasma. A verdade é que o universo não dá a mínima para os nossos feriados e para os nossos medos. Lá em cima, um mecanismo gigantesco e impiedoso de mecânica celeste está em funcionamento e, neste exato momento, ele está triturando os ossos de mais um viajante cósmico. Bem-vindos à nossa investigação. Hoje, não vamos ler borra de café, vamos ler o protocolo de uma autópsia celestial. Vocês provavelmente já viram as notícias. As redes sociais estão explodindo. Dizem para você que é um sinal. Dizem que um cometa voando em direção ao Sol, na véspera do Dia das Bruxas, é um presságio de desgraça. Alguns gritam sobre o fim do mundo, outros fazem as malas para o bunker esperando o impacto de um asteroide, e os mais reservados entre nós sentem apenas uma vaga ansiedade. E isso é normal. Nós, humanos, somos geneticamente programados para temer essas estrelas cabeludas. Isso está gravado no nosso subconsciente. Lembre-se do ano 44 a.C., Roma, o assassinato de Júlio César. Um cometa brilha no céu e os romanos, um povo racional e brutal, de repente perdem a compostura. Eles veem nisso a alma do ditador. Veem nisso a sentença de morte de sua república. Avancemos para o ano de 1066. Inglaterra, a Batalha de Hastings. O cometa Halley paira sobre o campo de batalha. Para os anglo-saxões foi um sinal de derrota, para os normandos um sinal de vitória. A mesma física, mas que interpretações diferentes. Nós não olhamos para o céu com os olhos, olhamos com nossos medos. E hoje, em 2025, quando o mundo já está rachando pelas costuras com guerras e crises, a aparição de um cometa brilhante age como um fósforo jogado em um barril de pólvora. Mas vamos deixar as emoções de lado e ligar a lógica fria. O que exatamente está vindo em nossa direção? Por que os astrônomos ficaram tão tensos quando o sistema Atlas, o sistema de último alerta de impacto terrestre de asteroides, detectou esse ponto em seus monitores? Não é porque ele pode cair na Terra. Spoiler, ele não vai cair. A questão é que este cometa é membro de um clube de suicidas de elite. É a família Kreutz. Guardem este nome, Heinrich Kreutz, o homem que percebeu que cometas podem ter pedigree. Imaginem um bloco de gelo colossal, do tamanho de uma grande cidade, invadindo o sistema solar há milhares de anos. Era magnífico e enorme. Mas o Sol, como um senhorio rigoroso, não tolera intrusos. A gravidade despedaçou esse progenitor e agora, séculos depois, esses fragmentos estão retornando. Eles viajam no mesmo trilho, como trens, um após o outro, para terminar o que seu pai começou: morrer no fogo. O cometa Atlas não é um ator independente, é um escombro de uma antiga catástrofe, e sua trajetória é a de um kamikaze. O periélio, o ponto da órbita mais próximo do Sol, fica a uma distância de apenas 1.200.000 quilômetros do centro da estrela. Parece muito? Para o cosmos isso não é nada, é um tiro a queima-roupa, é basicamente um arranhão na fotosfera. Considerando o raio do próprio Sol, o cometa passará a uma altitude de apenas 500.000 quilômetros acima da superfície fervente. Imaginem voar em um avião a 10 metros acima da boca de um vulcão ativo. Multipliquem a temperatura por 1000, multipliquem a radiação por 1 milhão. É nessas condições que nosso convidado de gelo vai se encontrar. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro drama. O drama da física. Por que a internet está zumbindo?
Por que os conspiracionistas desenham mapas do apocalipse? Porque o comportamento desse objeto não se encaixa na imagem habitual que as pessoas têm. Estamos acostumados com cometas sendo aquelas belas bolas com cauda que ficam penduradas no céu por meses. Hale-Bopp, ano 97. Lembram? Ele ficou visível por 1 ano e meio, mas os cometas Kreutz são bichos diferentes. Eles são rápidos, eles são brilhantes e são imprevisíveis. A rede está cheia de rumores. Ele vai inverter o campo magnético do Sol? Ele vai provocar uma superexplosão que queimará os eletrônicos na Terra? As pessoas sentem uma ameaça, mas não conseguem formulá-la. Elas temem o desconhecido, e esse medo é alimentado pelo fato de que o cometa se comporta de maneira estranha. Mesmo na aproximação, muito antes da zona de perigo, ele começou a piscar. O gráfico de seu brilho, que deveria crescer como uma curva perfeita, quebrou de repente. É como o eletrocardiograma de um paciente que entra em arritmia. O coração do cometa perdeu o ritmo. O que isso significa? Significa que, dentro do núcleo de gelo, começaram processos que ainda não podemos ver, mas podemos calcular. Choque termodinâmico. Imaginem um pedaço de gelo jogado em um alto forno. Ele não apenas derrete, ele explode. Os gases dentro do núcleo se expandem com tanta força que rasgam a rocha. Mas isso não é tudo. Existe uma força mais assustadora que a temperatura: as forças de maré. A gravidade do Sol puxa a parte da frente do cometa com mais força do que a parte de trás. Ela o estica como uma corda, tenta transformar a esfera em um fio. E nesse cabo de guerra cósmico, duas forças fundamentais se enfrentam: a gravidade que mantém o cometa unido e as forças de maré da estrela, que querem destruí-lo. Quem vai ganhar? Estamos no limiar de um evento que acontece uma vez a cada poucas décadas. Ou veremos o maior show de nossas vidas, um grande cometa, visível durante o dia, mais brilhante que a lua cheia, com uma cauda cortando meio céu. Ou veremos a maior decepção, um fiasco, uma nuvem de poeira desaparecendo sem deixar vestígios. As apostas estão feitas. A roleta está girando, a bolinha corre pela borda, e essa bolinha é feita de gelo sujo. Por que cabeça de Halloween? Porque possivelmente, exatamente nesse dia, o cometa perderá a cabeça. Literalmente, o núcleo pode se desintegrar, deixando para trás apenas um rastro fantasmagórico, uma cauda sem cabeça, à deriva no vácuo. Simbólico, não é? Mas não relaxem ainda. Mesmo que ele se desintegre, a energia não desaparece, a massa não desaparece. Estamos falando de milhares de toneladas de matéria entrando na atmosfera da estrela em velocidade hipersônica. É uma colisão, é um impacto. E embora o Sol seja um gigante, até a picada de um mosquito pode causar irritação. E esse mosquito voa muito rápido. Devemos nos fazer uma pergunta: estamos preparados para o que vamos ver? Nossos telescópios, nossos satélites, nossos olhos estão agora fixos em um ponto na constelação de Virgem. Esperamos o desfecho, esperamos o clímax. E aqui eu quero fazer uma pausa e me dirigir aos céticos. Aqueles que dizem: lá vem eles assustando de novo, não vai acontecer nada. Na ciência, a ausência de resultado também é um resultado, mas neste caso, nada não é uma opção. Algo vai acontecer obrigatoriamente. A questão é apenas o cenário. Será o cenário do Ikeya Seki, de 65? Quando o cometa sobreviveu e assustou meio mundo? Ou o cenário do Lovejoy, de 2011, quando ele emergiu do fogo como uma fênix, mas queimou mais tarde? Ou talvez nos espere o cenário Izon, quando o cometa simplesmente evaporou, tornando-se um fantasma ao vivo? Cada uma dessas opções é uma lição de física que o universo nos dá, uma lição cruel e visual, e nós estamos sentados na primeira fila. Então, o que é este cometa Atlas? Um mensageiro dos deuses? Um presságio de guerra? Ou apenas uma bola de neve suja que teve azar com sua trajetória? A resposta para essa pergunta não está no plano místico, mas no plano do cálculo matemático duro e frio. E esse cálculo nós faremos agora mesmo. Desceremos do céu à terra, ou melhor, nos elevaremos das emoções aos fatos, porque o medo é um déficit de informação. E minha tarefa é dar a vocês essa informação, na íntegra, sem censura, sem enfeites. Preparem-se. Começamos o mergulho na anatomia de uma catástrofe cósmica. Para entender a natureza do fenômeno que enfrentamos no outono de 2024, não basta olhar para os dados telemétricos atuais. É necessário realizar uma reconstrução profunda dos eventos,
que remonta a um passado distante, passamos para a análise detalhada do dossiê do objeto conhecido como Cometa C-2024 S1 Atlas. Não é simplesmente um corpo celeste isolado que voou acidentalmente para a nossa vizinhança. É um fragmento de um grandioso quebra-cabeça cósmico que os astrônomos vêm montando há mais de um século e meio. A história não começa no século XXI, mas no século XIX. O astrônomo alemão Heinrich Kreutz, trabalhando na Universidade de Kiel, notou uma estranha anomalia estatística. Ao estudar as órbitas de vários cometas brilhantes observados no passado, ele descobriu que suas trajetórias eram praticamente idênticas. Eles vinham da mesma direção, passavam extremamente perto do Sol e iam para a mesma região do espaço. Kreutz levantou uma hipótese que posteriormente se tornou o fundamento da astronomia cometária moderna. Todos esses objetos são estilhaços de um único progenitor gigante. Existem modelos matemáticos que nos permitem voltar no tempo. Os cálculos mostram que o progenitor da família Kreutz era um verdadeiro leviatã de gelo. Seu diâmetro, segundo diferentes estimativas, poderia ter atingido 100 ou até 200 quilômetros. Para comparar, o famoso cometa Halley tem um núcleo de cerca de 11 quilômetros. Era um gigante que invadiu o sistema solar interior há milhares de anos. O mais provável é que a primeira destruição catastrófica tenha ocorrido no século IV a.C. As fontes antigas, incluindo os trabalhos de Aristóteles, mencionam a aparição de um cometa incrivelmente brilhante, que se partiu em dois diante dos olhos dos observadores. Esse foi o momento do nascimento da família Kreutz. Desde então, esse enxame de destroços continua viajando pelo sistema solar. A órbita desses corpos é uma elipse muito alongada com uma excentricidade colossal. O afélio, o ponto mais distante da órbita, fica muito além da órbita de Netuno, no frio cinturão de Kuiper ou até na nuvem de Oort. Lá, em condições de frio absoluto, os cometas passam séculos se movendo extremamente devagar. Mas assim que a gravidade começa a puxá-los de volta para o centro, eles aceleram, transformando-se em projéteis cinéticos. O período orbital desses cometas varia de 500 a 800 anos. Isso significa que o cometa Atlas que estivemos observando esteve pela última vez em nossas bandas, possivelmente nos tempos da Idade Média, sendo ainda parte de um fragmento maior. Agora vamos examinar a mecânica do processo. O que torna os cometas Kreutz únicos do ponto de vista da física? O parâmetro-chave aqui é a distância do periélio. O cometa S1 Atlas passou a uma distância de apenas 0,008 unidades astronômicas do centro do Sol. Traduzido para grandezas compreensíveis, isso significa um voo através da atmosfera externa da estrela. Nesta zona atuam as leis da magnetohidrodinâmica e da física de plasma, que transformam um voo comum em um teste de resistência de materiais. A estrutura interna do cometa não é uma pedra monolítica. O modelo padrão descreve o núcleo cometário como uma bola de neve suja. É um conglomerado de gelo de água, dióxido de carbono congelado, metano, amônia e poeira de silicato. Essa estrutura é porosa e extremamente frágil. A densidade do núcleo cometário é frequentemente menor que a densidade da água. Quando um objeto assim se aproxima do Sol, começa o processo de sublimação. O gelo não derrete virando água, já que no vácuo a fase líquida é impossível. Ele passa instantaneamente para gás. Imaginem a pressão que surge dentro de um corpo poroso quando as substâncias voláteis começam a evaporar em todo o seu volume. Parece com milhões de explosões microscópicas. O gás abre caminho para fora, escapando através de rachaduras e cavernas, arrastando poeira consigo. É precisamente essa poeira, ao refletir a luz solar, que cria a coma visível e a cauda. Mas os cometas Kreutz têm outro inimigo, a radiação solar. Na distância do periélio, o fluxo de energia do Sol é milhares de vezes superior ao que recebemos na Terra. A temperatura da superfície do núcleo pode subir para vários milhares de graus, enquanto no interior se conserva o frio cósmico. Esse gradiente de temperatura cria tensões mecânicas monstruosas. O choque térmico rasga literalmente o cometa por dentro. No entanto, o fator mais destrutivo continuam sendo as forças de maré. Segundo o limite de Roche,
Para cada corpo celeste, existe uma distância crítica em relação a um objeto mais massivo, ao cruzar a qual a gravidade despedaça o satélite. O Sol é um monstro gravitacional. Na aproximação do cometa, a força de atração agindo sobre seu nariz supera significativamente a força agindo sobre sua cauda. O núcleo do cometa é esticado ao longo da linha de voo. Se a gravidade interna do cometa e as forças de coesão da matéria forem mais fracas que essa diferença, acontece o inevitável. O núcleo desmorona como um castelo de areia sob o golpe de uma onda. A história das observações nos dá um material rico para a análise comparativa. Podemos prever o destino do cometa Atlas olhando para suas irmãs que percorreram esse caminho antes. Vamos considerar 2 exemplos clássicos. O primeiro, o grande cometa de setembro de 1882, passou o periélio, atravessando literalmente a coroa solar. Os observadores o viram a olho nu bem ao lado do disco solar. Ele sobreviveu, mas pagou um preço alto. Seu núcleo se desintegrou em 4 ou 5 grandes fragmentos que continuaram o voo como um colar de pérolas. Esse caso provou que um corpo suficientemente grande e denso pode sobreviver ao encontro com o Sol, embora ao custo de sua integridade estrutural. O segundo exemplo mais próximo de nós no tempo, o cometa Lovejoy, ano 2011. Era um cometa de tamanho médio, também da família Kreutz. Os astrônomos, com a ajuda de telescópios espaciais, observaram ao vivo como ele mergulhou atrás do disco solar. A maioria dos especialistas tinha certeza de que ele evaporaria. Mas, para espanto geral, ele emergiu do outro lado, perdeu a cauda, sua coma foi arrancada pelo vento solar, mas o núcleo sobreviveu, pelo menos por alguns dias. Após passar o periélio, ele finalmente se desfez em pó. Esses precedentes nos dão as chaves para entender o que aconteceu com o cometa S1 Atlas. Diferente do cometa de 82, Atlas era originalmente menor. Diferente do cometa Lovejoy, começou a mostrar sinais de instabilidade muito antes. Os dados da análise espectral mostraram emissões não apenas de poeira, mas de gás atômico, o que atesta uma profunda destruição da estrutura. Observamos não tanto o voo de um corpo sólido, mas o movimento de um denso enxame de destroços que se mantinham juntos apenas pela inércia e por uma fraca gravidade mútua. Dessa forma, nossa investigação passa da fase de observação de um ponto no céu para a fase de compreensão da inevitabilidade física. O cometa S1 não possuía massa suficiente para resistir às forças de maré e não tinha a solidez estrutural suficiente para aguentar o golpe térmico. Seu destino estava predeterminado pelas leis da física no mesmo momento em que cruzou a órbita de Marte e começou a acelerar para seu final ardente. Não é um acaso, mas uma estrita regularidade que funciona no sistema solar como um relógio. Nesta etapa de nossa investigação, passamos da análise das provas para a leitura do veredito. Coletamos dados sobre a origem do objeto, estudamos a física de seu movimento e o contexto histórico. Agora chegou o momento de contrastar as expectativas que foram transmitidas no espaço público com a dura realidade da telemetria. É o momento da verdade, onde os mitos se espatifam contra os gráficos e os medos cedem lugar à termodinâmica. Entramos na fase que podemos chamar de o julgamento do cometa Atlas. A ressonância pública em torno desse evento foi construída sobre a expectativa de um show grandioso. A mídia pintava quadros de uma espada flamejante no céu, visível de dia, ou de uma sinistra caveira verde que pairaria sobre a Terra na véspera do Halloween. Essas expectativas baseavam-se na extrapolação de dados iniciais, quando o cometa ainda estava longe do Sol e mostrava alta atividade. No entanto, a ciência não tolera extrapolações lineares em sistemas não lineares. A realidade começou a divergir das previsões já no início de outubro. A testemunha-chave da acusação contra a teoria do grande cometa foi a curva de luz. No modelo padrão, o brilho do cometa deveria crescer proporcionalmente à diminuição da distância ao Sol elevada à quarta potência. Mas Atlas violou essa lei. Em vez de um crescimento explosivo do brilho, os astrônomos registraram uma estagnação e depois uma queda do brilho. Não foi uma simples falha, foi um sinal de socorro. O núcleo do cometa, esse conglomerado frouxo de gelo e poeira, deixou de existir como um corpo físico único muito antes do periélio. O que observamos nas últimas semanas antes da aproximação já não era um cometa, mas uma nuvem esticada de destroços agonizando sob os fluxos do vento solar.
Aqui nos aproximamos da reviravolta principal dessa história, um plot twist que torna a situação verdadeiramente dramática do ponto de vista científico. Temíamos a coisa errada. A sociedade se preocupava com a possível influência do cometa na Terra, com os presságios místicos e as catástrofes. Mas o drama real se desenrolava em um plano completamente diferente. Não era uma história sobre ameaça, mas sobre vulnerabilidade. Fomos testemunhas de como uma montanha de matéria aparentemente massiva se transforma em nada em questão de horas. A verdadeira intriga não consistia no que o cometa faria conosco, mas no que o Sol faria com o cometa. No dia 28 de outubro de 2024, chegou o momento do horizonte de eventos. O cometa, ou o que restava dele, entrou no campo de visão dos coronógrafos do Observatório Espacial SOHO. Esses instrumentos, LASCO C2 e LASCO C3, são nossos olhos, olhando diretamente para a face da estrela. Astrônomos de todo o mundo esperavam a aparição de um bólido brilhante que traçasse uma linha na coroa. Mas as telas mostraram uma imagem diferente. Na hora calculada, no enquadramento apareceu apenas uma mancha pálida e borrada, carente de um centro de condensação claro. Era o eco fantasmagórico do cometa. A física desse momento é descrita com o termo sublimação total. Os restos da matéria gelada, ao entrar na zona de temperaturas superiores a 1 milhão de graus, não simplesmente evaporaram, foram ionizados. Os átomos perderam seus elétrons, transformando-se em plasma. O componente de poeira do cometa também não suportou a pressão da luz. A radiação solar na proximidade imediata da fotosfera funciona como uma prensa potente. Literalmente soprou a cauda de poeira, dispersando-a no espaço. O cometa Atlas foi aniquilado, deixou de existir como objeto astronômico. Esse evento foi uma demonstração visual do poder de nossa estrela. A energia liberada na destruição do cometa foi colossal para os padrões humanos, equivalente à explosão de um arsenal de armas nucleares. Mas, no contexto da saída energética do próprio Sol, isso foi menos que a queda de uma gota de chuva no oceano durante uma tempestade. O Sol nem sequer notou essa invasão. Não foram registradas explosões solares, nem ejeções de massa coronal provocadas pela queda do cometa. As escalas das massas são incomparáveis. Dessa forma, a culminação de nossa investigação nos leva a uma conclusão paradoxal. O evento mais assustador que as manchetes previam acabou sendo o evento mais imperceptível do ano. A cabeça de Halloween perdeu a cabeça, o corpo e a cauda, dissolvendo-se no vento solar. Não vimos um show celestial, mas obtivemos algo mais valioso, a confirmação de nossos modelos. Vimos os limites da resistência da matéria, vimos como funciona o mecanismo de limpeza do sistema solar. E, o mais importante, nos convencemos de que nossas ferramentas de observação são capazes de registrar até a morte do invisível. Agora que a sala do tribunal se esvazia e o veredito de morte por causas naturais foi ditado, só nos resta assimilar as consequências. O que esse evento significa para o futuro das observações? Que lições devemos extrair dessa execução cósmica? E, finalmente, quando podemos esperar a próxima visita da nuvem de Oort? As respostas para essas perguntas jazem na parte final do nosso relatório, onde nos elevaremos acima dos fatos e olharemos para o lugar da humanidade neste grandioso roteiro. Ao concluir nossa análise do evento relacionado ao cometa Atlas, devemos passar da constatação do fato de sua morte para a consideração das consequências desse incidente para a ciência e nossa compreensão do cosmos. Na imagem científica do mundo, o desaparecimento de um objeto não significa o desaparecimento da informação sobre ele. Ao contrário, o processo de destruição de um corpo celeste na proximidade imediata do Sol forneceu aos astrofísicos um conjunto único de dados, cuja decifração levará meses e possivelmente anos. O primeiro e mais óbvio resultado é a verificação de nossos modelos de previsão. O sistema Atlas, que detectou o cometa, provou sua eficácia não apenas como ferramenta de alerta contra o perigo de asteroides, mas também como meio de monitoramento de processos dinâmicos no sistema solar interior. O fato de que pudemos registrar o objeto em um estágio inicial, calcular sua órbita e prever com alta precisão o momento e local de seu periélio atesta a maturidade da mecânica celeste moderna.
No entanto, a discrepância nas previsões de brilho indica que nossos modelos da estrutura interna dos núcleos cometários ainda requerem melhorias. O caso do cometa S1 se tornará um exemplo de livro didático para a calibração de futuros cálculos de sublimação de pequenos corpos. O segundo aspecto diz respeito ao futuro das observações da família Kreutz. Devemos entender que o cometa de 2024 não é o final da história, mas apenas mais um episódio em uma longa série. A esteira transportadora de Kreutz continua funcionando. A dinâmica orbital indica que no cinturão de Kuiper e na nuvem de Oort encontram-se milhares de fragmentos do progenitor, que lenta, mas seguramente, se movem para seu encontro fatal com o Sol. A estatística nos diz que a aparição de fragmentos pequenos ocorre com uma frequência de uma vez a cada poucos anos, e os grandes, uma vez a cada poucas décadas. A comunidade científica olha para o futuro com um otimismo cauteloso. Cedo ou tarde, a gravidade dirigirá para nós um fragmento comparável em massa ao grande cometa de 1882. É inevitável, e quando isso acontecer, estaremos preparados. Os modernos observatórios solares, como a Parker Solar Probe e o Solar Orbiter, nos permitirão estudar esse processo com um nível de detalhes sem precedentes, mergulhando literalmente na atmosfera do cometa no momento de sua passagem através da coroa. Esperamos não apenas um belo espetáculo, mas a obtenção de dados fundamentais sobre a composição da protomatéria da qual se formou o nosso sistema planetário há 4,5 bilhões de anos. Agora vamos fazer, como dizem os operadores de drones, um zoom out. Vamos mudar a escala. Vamos nos afastar do bloco de gelo concreto e olhar a situação globalmente. Por que a história do cometa Atlas causou tal ressonância, apesar de fisicamente não ter influenciado em nada a Terra? A resposta jaz no plano da antropologia e da psicologia da percepção. É próprio da humanidade buscar padrões e sinais. A coincidência da data do periélio com a véspera do Dia das Bruxas é um puro acaso, uma flutuação estatística. Mas para o observador da Terra, isso se tornou motivo para a criação de uma narrativa. Nós o chamamos de cabeça de Halloween. Nós o dotamos de propriedades de mensageiro, projetamos sobre ele nossas ansiedades coletivas. No entanto, o universo, como mostra este caso, é absolutamente indiferente aos nossos calendários e feriados. Os processos de nascimento e morte da matéria ocorrem nele ininterruptamente, obedecendo apenas às leis da termodinâmica e da gravidade. O cometa não queimou porque era um sinal, nem porque as estrelas assim quiseram. Ele queimou porque sua energia interna de ligação revelou-se menor que a energia externa de impacto. É uma lição fria, sóbria, mas à sua maneira majestosa. Somos observadores em um laboratório enorme, e nossa tarefa não é temer os clarões nos tubos de ensaio, mas entender a natureza das reações químicas. Em resumo, o evento do outono de 2024 pode ser classificado como um experimento natural bem-sucedido em física de plasma e astronomia cometária. Não obtivemos o grande cometa visível de dia, mas obtivemos a confirmação de que o cosmos é um ambiente dinâmico e agressivo, onde a estabilidade é a exceção e não a regra. O cometa Atlas cumpriu sua missão, morreu para que nós ficássemos um pouco mais inteligentes. Como pós-escrito e recomendação para aqueles que querem se aprofundar no tema, não se limitem a ler as manchetes. Abram os arquivos da missão SOHO. Vejam os time-lapses, nos quais se vê como dezenas e centenas de pequenos cometas mergulham anualmente no Sol, como mariposas em uma fogueira. Esse espetáculo possui a força hipnótica da realidade. Ele nos lembra do nosso lugar no universo, um lugar pequeno, mas privilegiado, porque somos os únicos capazes de compreender a beleza dessa mecânica. Sigam as órbitas, verifiquem os fatos e conservem o pensamento crítico, câmbio e desligo na frequência da ciência.